Com a redução do valor do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o preço dos combustíveis começou a cair, não só em Teresina, mas também no interior do estado. Em Floriano, por exemplo, o preço do litro da gasolina varia de R$ 6 a R$ 6,38. O Raimundo Lima percorreu algumas cidades e você acompanha os detalhes na tela. No interior do Piauí, a exemplo da capital, o preço dos combustíveis também caiu, em função da redução do valor do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Em Floriano, o preço do litro da gasolina varia de R$ 6 a R$ 6,38, uma média de preços encontrada na maioria dos postos de combustíveis da cidade. É bom, né? E aí, vamos ver até quando vamos sustentar esse preço da gasolina, né? Em Água Branca, no Médio Parnaíba, a média do preço do litro da gasolina é de R$ 6,28. Preço bem diferente do que era praticado há algumas semanas. A queda no valor do combustível agradou os consumidores na hora de abastecer. Dá para segurar um pouquinho. Se der para baixar, melhor ainda. Uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República reduziu as alíquotas de ICMS dos estados e do Distrito Federal sobre combustíveis, gás de cozinha, energia e outros insumos considerados essenciais. O valor do imposto foi unificado para 18%. No Piauí, o valor do ICMS dos combustíveis, apesar de congelado desde novembro de 2021, era 31%. Para quem vai abastecer, a redução no preço dos combustíveis tem sido um alívio. Até teve mais caro, né? Ele amenizou. Ao comparado que era, tá melhor. Mas aí fica a pergunta, viu? A pergunta é a seguinte, até quando? Até quando? Porque o ICMS reduziu, não reduziu o ICMS? Então reduziu, não dá mais para reduzir o ICMS. O ICMS vai ficar nesse patamar aí, não dá mais para reduzir. O governo federal também reduziu o que tinha que reduzir. E se a Petrobras resolver aumentar, hein? Como é que fica? Já no período eleitoral. Bom, o Raimundo Lima fez a reportagem. Agora, o Raimundo Lima está ao vivo em um posto de combustíveis aqui na capital para atualizar o valor do combustível, da gasolina, enfim. Traz o Raimundaço. Mostra aí o Raimundaço. Paz, o Raimundaço foi esse final de semana, viajou para algumas cidades, Dia Rural, Jornal Dia News. Raimundaço, quando viaja, gosta de churrasco, gosta de variar ali a alimentação, come bem o Raimundaço, viu, meu primo? Você já viajou com o Raimundo várias vezes, bate um prato bom, Raimundo. Meu amigo Raimundo Lima, você é bem-vindo, prazer tê-lo aqui. Bom, Raimundo, realmente, se a gente imaginar o preço hoje, só esse valor a gente já está vendo que de fato diminuiu muito, né? Diminuiu. E aí aquela história, né, Raimundo, se mantém. Quanto mais próximo à cidade de Teresina, mais barato o combustível é. Agora, na capital, a diferença ainda é grande, Raimundo? Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Pois é, na capital a gente encontra preços até melhores do que no interior do estado. A gente viu a média aí variando de 6 a 6,38. Aqui na capital a gasolina está de preço mais baixo. Aqui nesse posto, por exemplo, onde estamos, o litro da gasolina comum estava R$ 5,76. Então, quando o consumidor descobre a gasolina com preço tão atrativo, ele corre para os postos. O resultado é que esse posto aqui, por exemplo, já não tem mais gasolina comum. A gente olha na bomba ali, já tem um aviso ali de que não tem mais gasolina comum. E isso acontece em alguns postos da capital por conta dessa grande procura das pessoas. O consumidor busca fazer uma pesquisa, vai no posto em que o preço é mais em conta e, claro, já garante essa economia. Mas o fato é que melhorou substancialmente para os consumidores, para quem tem que abastecer com essa redução do litro da gasolina. Por exemplo, antes dessa lei aprovada pelo Congresso, aqui em Teresina se tinha posto de gasolina em que o preço da gasolina comum estava quase R$ 8. Hoje você encontra abaixo de R$ 6. Isso, claro, representa uma economia bastante significativa, principalmente para quem vai encher o tanque. Agora, como disse uma cidadã aí, resta saber
até quando essa redução no preço da gasolina vai permanecer, até quando os consumidores vão continuar podendo fazer essa economia no bolso, porque a gente sabe que se é um produto essencial, como diz a lei, abastecer o carro acaba pesando muito no bolso do consumidor e deveria ter um preço mais em conta. Douglas. Olha, vamos só abordar aqui duas questões que o Raimundo destacou bem aí na participação dele. Primeira, Raimundo, é o seguinte, primeira delas, Raimundo, é que durante esse período de alta absurda no preço dos combustíveis, o consumidor, aqui brasileiro de um modo geral, já tem a cultura de pichinchar, procurar o preço mais barato. No caso do combustível, criou-se rapidamente essa cultura de saber qual é o posto mais barato, onde a gasolina está sendo vendida mais barata. Criou-se essa cultura. Então, agora que houve essa queda, alguns baixaram mais do que se esperava, ficou 5 e pouco, e está acontecendo o que o Raimundo mostrou aí. Em alguns postos não tem mais, por exemplo, gasolina comum. Aí eu pergunto a você, Raimundo, você ouviu alguém de postos de combustíveis, algum proprietário, já se ouve falar, por exemplo, em possibilidade de desabastecimento? Não. Essa informação não temos ainda. Acho que é cedo ainda para se pensar nessa possibilidade, até porque a capital tem uma quantidade enorme de postos de gasolina. A cidade é abastecida por muitos postos, então por enquanto ainda é cedo se falar em desabastecimento. O fato é que os empresários também buscam uma estratégia, estão vendendo a gasolina que está estocada, novos abastecimentos virão, resta saber se esses preços vão permanecer com essa baixa ou se já virão com novos valores aí para os consumidores que abastecem. Ok, Raimundo, obrigado pela participação. Muito bom ter você aqui, as informações trazidas por você do interior e agora aqui da capital. Obrigado, boa tarde. Raimundo Lima, ao vivo. Agora é o seguinte, essa história aí do estoque, né? Não, tem que acabar o estoque primeiro, porque esse estoque foi comprado com preço anterior à baixa. Ou seja, o preço ainda era um preço caro. Bom, tem empresário aí que não vai muito da onda aí do sindicato não, viu? Tem empresário aí que baixou o preço mesmo com estoque, porque o empresário pensou o seguinte, ó, eu vou baixar aqui o preço, viu, meu primo? Eu vou baixar o preço, porque aí eu aumento a venda. Ou seja, aumentou a venda, aumentou tanto que faltou gasolina. E tem que repassar, independentemente de... O PROCON está aí fiscalizando o PROCON, viu? Está aí fiscalizando, independentemente de estoque ou não, tem que baixar. Se Deus quiser, vai baixar ainda mais.